Um hábito que pode provocar danos irreversíveis: ouvir música muito alta no fone de ouvido. A nosso convite, uma especialista foi às ruas e constatou: os jovens abusam do volume e correm o risco de perder a audição no futuro. Na entrevista do dia, vamos receber o novo diretor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, que acaba de ser eleito, o professor Jair Lopes Júnior. Ele fala dos planos à frente da FC. Já está no ar o Unesp Notícias desta terça-feira, 13 de junho. Boa noite. O uso inadequado dos fones de ouvido pode provocar perdas auditivas em até 1 bilhão de pessoas no mundo. O alerta é da Organização Mundial de Saúde. Os jovens são os mais vulneráveis, já que adoram ouvir música no último volume. Nós convidamos uma professora da USP, especialista nessa área, e ela constatou nas ruas que o perigo é real. O volume alto é um vilão muitas vezes silencioso, mas o estrago causado é grande e não tem volta. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a poluição sonora e o uso inadequado de fones de ouvido podem causar perdas auditivas irreversíveis em mais de 1 bilhão de pessoas entre 12 e 35 anos. Nós convidamos a professora Andréa Lopes, fonoaudióloga da USP em Bauru, para medir a intensidade sonora que sai dos fones de ouvido dos bauruenses. Para isso, ela usou um decibilímetro. Na Escola Estadual Ayrton Busch, no Parque Jaraguá, a primeira candidata foi a Luana. Ela curte músicas sertanejas e pop coreano em alto e bom som. Como que você normalmente se sente bem ouvindo? Bem alto. Às vezes eu tô andando na rua e as pessoas falam ou buzina e eu não escuto nada. A professora mediu a intensidade sonora dos fones da Luana e deu dicas para um uso mais consciente dos fones de ouvido. A intensidade máxima que ela escutou a música foi 88 dB. 88 dB é uma intensidade muito excessiva para o sistema auditivo. Ela comentou que ela escuta mais ou menos entre 1 e 2 horas por dia. Isso é muito prejudicial para a audição. Ela é muito nova, ela vai ter uma vida muito longa e a audição ela vai sendo prejudicada dia a dia. A audição não descansa nunca. O limite seguro para o ouvido humano é de 85 decibéis por até 8 horas diárias. Se estiver num ambiente com muito ruído, como um show, por exemplo, tente se afastar da fonte sonora. Usar protetores de ouvido que são vendidos em farmácia também ajuda. Você pode ainda baixar aplicativos de celulares que funcionam como decibilímetros portáteis. Eles indicam o momento de se preocupar com o barulho excessivo. De volta à escola, o Caio é fã de música eletrônica e ouve as batidas quase 1 hora por dia. Para ele, música eletrônica e volume baixo não combinam. Pelo estilo de música, porque senão fica meio sem graça e inconveniente, né? O exagero já tem causado zumbidos no ouvido do estudante. Ele admite que a mãe já deu o conselho mais eficiente. Ela me indicou que eu parasse de ouvir no volume mais alto. Diminuísse o volume, né? Porque senão... Não é nem para agora isso, mas futuramente para minha audição. Poderia causar malefícios. Na avaliação de decibéis, ele passou no teste, mas a professora deixou dicas importantes para acabar com o zumbido. O zumbido ele é um sinalizador para alterações auditivas. Caio é muito novo, um futuro DJ que adora música, né? E precisa cuidar da audição, porque para quem curte música, para quem gosta de música, ele precisa ter uma audição saudável e precisa ouvir músicas em intensidades seguras. Então, diminuir o tempo de exposição, diminuir a intensidade sonora para que ele possa ouvir música por muito mais tempo. No centro de Bauru, conversamos com o Kevin. Ele costuma ouvir 5 horas diárias de música, sempre com o fone. O teste mostrou que o volume estava em um nível seguro, porém... Se eu passar do seu lado, eu consigo ouvir o que você está ouvindo aí no seu fone? Depende da distância, sim. O ideal é que nessa distância de um braço, a pessoa não escute a música que ele está escutando, que ele está ouvindo. Ainda tem mais uma orientação. Prefira os fones externos, esses que não precisam ficar dentro da orelha. Quanto maior a distância entre o som e o ouvido, maior a segurança.
Nós, fonoaudiólogos, não queremos ser contra a música, pelo contrário, a gente quer ensinar as pessoas a ouvirem uma música de forma segura, é não tentar competir com o ruído que está externo. Então não adianta aumentar a intensidade da sua música para mascarar o ruído competitivo. Então o ideal é perder um trechinho daquela música, ouvindo no máximo na metade da potência do seu equipamento e que a pessoa ao lado não escute a música que você está ouvindo. A combinação friozinho e chuva deve durar até amanhã. Os detalhes na previsão do tempo com informações do IPMET e do CPTEC. O sistema que mantém a instabilidade em todo o estado ainda atuará com força amanhã. Por isso, são esperadas chuvas nesta quarta. Bauru também deve ter chuva amanhã. Agora a umidade do ar é alta, está em 97%. Os ventos sopram fracos a 3 km por hora. Hoje a variação térmica foi mínima. Os termômetros foram dos 14 aos 17 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 21 graus. No próximo bloco, a gente recebe o recém-eleito diretor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, o professor Jair Lopes Júnior. Voltamos num instante só. Estamos de volta e a gente vai conhecer agora as propostas do novo diretor da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru, que acaba de ser eleito, o professor Jair Lopes Júnior. Professor Jair, é um prazer tê-lo aqui no Unesp Notícias. Boa noite, Larissa. Eu quem agradeço pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. O professor Jair venceu junto com a professora Vera Lúcia Capellini, que foi eleita vice, pela chapa FC em Equilíbrio, Gestão Eficaz, Humanizadora e Participativa. Como o próprio nome já diz, né, professor, fala em gestão eficaz, em equilíbrio, garantir a continuidade das ações em meio a essa dificuldade financeira é o principal desafio? Certamente, Larissa. Nós tivemos a oportunidade durante a campanha de conhecer um pouco mais de perto a realidade, principalmente as demandas, as expectativas da comunidade universitária da FC. E hoje nós temos um desafio muito grande pela frente, que é compatibilizar uma transição que a Unesp vive em termos de quadro funcional, docentes se aposentando, docentes chegando, servidores se aposentando e servidores novos chegando. É uma transição também de administração central. Então, nós vamos precisar, sim, de uma certa agilidade, mas também de um certo preparo para compatibilizar as demandas internas da unidade, que são muitas, com a política, né, de gestão central da reitoria. Né? Teremos que ter esse canal em constante sintonia. E durante a campanha vocês enfatizaram bastante a preocupação com uma gestão democrática, participativa. Como que deve se dar esse diálogo, essa proximidade com professores e funcionários no dia a dia, na prática? Como o reitor já teve a oportunidade várias vezes de mencionar, nós estamos numa instituição colegiada, né? Então, vivemos uma democracia representativa, então todos os órgãos dentro da universidade, ele tem as suas representações. O que nós pretendemos fazer, assim, de uma maneira muito imediata, é o que a gente chama, né, o que até em observância é uma diretriz da reitoria, o chamado diagnóstico estratégico. Então nós vamos nos preocupar em acionar todas as comissões assessoras, todas as diretorias da Faculdade de Ciências para a promoção de um diagnóstico situacional muito claro, em que todos tenham uma magnitude de participação, de representação para a explicitação de demandas. É muito importante que a gente tenha um respeito para a preservação daquilo que vem dando certo. Nós tivemos vários contatos com os diferentes segmentos da comunidade para a manutenção de algumas políticas que estão dando certo, mas também para a revisão de algumas que não estão a contento. Então, a ideia principal é tentar desburocratizar as comissões que assessoram a congregação, que é a administração, a de ensino, a de pesquisa e a de extensão, para, de uma maneira muito ágil, levantar as demandas, dimensionar o potencial que nós temos para o atendimento imediato dessas demandas, e isso sempre com a participação dos servidores e dos estudantes. Professor, falando de algumas áreas especificamente, em relação à graduação, por exemplo, a FC tem 10 cursos e de áreas muito diversas, né? Desde as licenciaturas, meteorologia, psicologia. E qual seria a prioridade em relação à graduação hoje na FC?
Nós temos o privilégio de estar numa unidade como você bem mencionou, Larissa, com uma diversidade muito grande, tanto em termos de entrada quanto em termos quantitativos. Nós temos praticamente 3.000 alunos, são 2.400 de graduação e quase 500 de pós-graduação só dentro do UFC. Na graduação, nós temos duas demandas muito fortes. A primeira é a consolidação dos cursos. Passamos por um momento muito sério de reposição de quadro de docentes, ou seja, precisamos com muita urgência atender as demandas que os departamentos apresentam, até para consolidar o que nós já temos presentes. E outra demanda muito séria diz respeito à vulnerabilidade e à evasão. A Unesp enfrenta hoje, em particular na Faculdade de Ciências, cursos com taxas de evasão muito acima do aceitável. São os de licenciatura, principalmente? Principalmente os de licenciatura, que tem uma taxa maior de evasão, e os bacharelados têm uma taxa maior de retenção. Então nós temos dentro do campus a comissão local do CENEP, que é uma unidade complementar da reitoria, que vai nos ajudar muito, junto com a comissão de ensino, com ações bem pontuais para a tentativa de reversão desse quadro. Dentro da perspectiva do ensino, nós temos programas de pós-graduação com elevado nível dentro da unidade, com uma vocação para ensino. Então nós tentaremos aí ações transversais no sentido de aproximar mais um potencial instalado que nós temos, uma qualificação para auxiliar nos problemas de evasão. Com relação à vulnerabilidade, eu tenho o privilégio de ter a Vera, a Verinha como vice-diretora, e com uma experiência muito grande na área de vulnerabilidade, com contato com a COP, que é a comissão que hoje lida diretamente com o problema de vulnerabilidade, que é também uma questão delicada, manter o aluno em condições adequadas para o estudo. Como é de conhecimento geral, provavelmente em 2018 a Unesp vai atingir os 50% de cotistas. E isso traz para a universidade alunos com perfil socioeconômico um pouco diferente e demanda da universidade o oferecimento de questões que permitam a esse aluno, em termos de moradia, alimentação, bolsas, conciliar sua permanência com um bom desempenho acadêmico. Professor, já citou a pós-graduação como uma forma de auxiliar na manutenção desses alunos no curso. Hoje são 8 cursos de pós-graduação e nessa área a prioridade é consolidar os cursos que já existem, é o momento de expandir? O pró-reitor, o professor João Lima, esteve recentemente com vocês aqui e ele deixou muito clara a perspectiva hoje da pró-reitoria de pós-graduação, que diferentemente de um momento anterior em que a prioridade era a expansão, a Unesp tem números bastante salientes de cursos oferecidos. O professor João Lima disse que agora a prioridade seria investir na qualificação dos programas que já estão. A Unesp, mais particularmente a Faculdade de Ciências, hospeda, entre aspas, 3 programas de excelência nível 6 da CAPES. Isso dá para a gente uma condição muito boa, porque nós passamos a entrar numa faixa de financiamento da CAPES, que são os PROEX, os programas de excelência, mas para que isso seja mantido, a gente precisa de condições de infraestrutura, de subquadro de serviço técnico acadêmico, que dê conta das demandas desses programas. Então a ideia é, na medida do possível, ampliar as condições de qualidade dos programas que já estão em nível 6, ou seja, manter esse nível 6, mas também prospectar, ou seja, investir nos programas de nível 4, nota 4, para que eles possam também pleitear condições melhores de funcionamento. Tá certo, professor. Muito obrigada por sua participação e boa sorte na sua gestão. Muito obrigado, Alice. Eu quem agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. Para rever o conteúdo desta e de outras edições, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Um bom fim de noite para você. Tchau! Thank you.